Olá, você que nos acompanha aqui na coluna de Olho no Poder. Eu sou Fábio Toches, colunista de política da Rede Vitória. E essa semana nós estamos produzindo uma série de entrevistas com os prefeitos da Grande Vitória. Falar um pouquinho de 2023, fazer um balanço, mas principalmente anunciar aí os projetos e investimentos que tem para este ano. Hoje aqui comigo está o prefeito de Viana, o Anderson Bueno. Muito obrigada pela sua presença, prefeito. Seja muito bem-vindo. É um prazer, Fabi, estar aqui com você na coluna, poder trazer informação aqui para os vianenses, para os capixabas, de um ano de 2023 que foi muito promissor para o município de Viana, que se destacou em muitas políticas públicas e que entra com o pé direito aí já por ano de 2024, com muitas propostas ainda em execução e desenvolvimento que nós vamos entregar aí para os vianenses. Já pegando esse gancho, o senhor já começou a falar um pouquinho de 2023, você estava falando comigo que Viana bateu recordes, Então, eu gostaria de saber aí qual a avaliação que o senhor faz da sua gestão de 2023, se teve algo que o senhor fez que se arrepende, que faria diferente, e qual a nota que o senhor dá aí para o ano passado, sua gestão do ano passado? Sim, então, no 2023, nós tivemos, uma boa avaliação de gestão, porque quando a gente mede os indicadores das principais políticas públicas, e a gente fala um pouquinho sobre educação, Viana conquista e mantém um resultado de melhor IDEB, da Grande Vitória. Isso mede a qualidade dos de ensino das nossas escolas, e nós temos hoje mais de 14 mil alunos que todos os dias estão nas nossas escolas, e é bom saber que nós temos um elevado índice na cidade, cuidando do futuro da cidade, mas podemos falar também do Previne Brasil, que é um programa do Ministério da Saúde que mede a qualidade, principalmente das informações também, da atenção primária, da nossa saúde do município, que é de competência do município. E a gente também sai de um resultado aí de 0 a 10, de 1,28 para 8,9, tendo o primeiro lugar na Grande Vitória também. Isso mostra a nossa capacidade de poder trazer mais atendimento e mais qualificado para a saúde do município de Viana. Nós também tivemos aí um ótimo resultado na segurança pública, O Estado comemorou, no ano de 2023, uma redução de 3% no número de homicídios, A maioria dos municípios, na média, tiveram uma redução de 12%, mas nós tivemos uma redução de 56%, O município que em 2007 registrou 77 homicídios, no ano de 2023 nós registramos apenas 8 homicídios. Dos 8 homicídios, ainda 25% dentro do sistema prisional, onde nós não temos aí capacidade de gestão, E então esse número ainda seria de 67%, se a gente considerar somente aqueles que aconteceram de fato dentro da cidade. Isso de algumas ações que nós tivemos, Nós duplicamos o efetivo da nossa guarda municipal, investimos aí no cerco eletrônico, nós fizemos operações que são as comissões de fiscalização que nós temos, de forma perene na cidade, e a gestão do nosso gabinete de segurança integrado municipal, que reúne todas as forças policiais, as instituições que discutem segurança pública no Estado do Espírito Santo. Estudando o mapa do crime da cidade, a gente conseguiu aplicar uma gestão bem efetiva e conseguir esse resultado da redução de homicídios e também de 10% dos crimes contra o patrimônio, quando a gente fala de furtos e roubos. Não diferente aí da infraestrutura da cidade, Quando a gente também vê os dados divulgados pelo próprio Tribunal de Contas, a gente vê que Viana teve o maior investimento per capita da Grande Vitória, Então a gente fica feliz, de poder saber que nós recuperamos a nossa capacidade de investimentos na cidade. Isso reflete mais qualidade de vida, para o cidadão, de poder melhorar o ambiente da cidade, a mobilidade da cidade, que se transforma também na capital estadual da logística. E eu linko isso direto também a um outro resultado que nós tivemos, que o Sebrae divulgou também no último quadrimestre, de Viana se tornar a cidade mais empreendedora da Grande Vitória. No índice do Cidade Empreendedora, que é um programa que o Sebrae realiza em todas as cidades capixabas, Viana se torna a cidade mais empreendedora. Com isso, nós participamos de uma missão internacional com o Sebrae, conseguimos assinar 3 acordos de cooperação internacional, com 3 municípios de Portugal e um do governo de Açores, que são as Ilhas Açorianas Portuguesas, que trouxeram famílias na imigração europeia que povoaram a cidade de Viana. Então nós fizemos uma conexão histórica, cultural com o governo de Açores, mas também estabelecemos ali também uma câmara comercial que vai abrir uma possibilidade de investimentos de 100 milhões de euros
para empresas, trabalhadores, né, aqueles que queiram vender insumos para os investimentos que vão acontecer nessas ilhas açorianas. Então a gente fica feliz de ter esse resultado, de internacionalizar a cidade de Viana, a sua economia e de saber que nós temos um ambiente de negócios favorável, né, porque a gente sabe de gerar emprego, distribuição de renda, e isso é um fator muito positivo até para a convivência, né, social e comunitária da cidade de Viana. E eu queria finalizar esse balanço também dizendo que nós colocamos pela primeira vez o município de Viana no mapa do turismo nacional. Né, isso para a gente foi motivo de muito orgulho, né, porque nós temos uma proposta inovadora, né, aqui no estado do Espírito Santo e no Brasil, que é a implantação do primeiro polo de cervejarias artesanais do Brasil. Então isso nos colocou no mapa do turismo nacional, é uma proposta que está se consolidando ao passar dos anos. A gente teve no ano de 2023 a primeira Expo Serve, que é a exposição do polo de cervejarias artesanais, onde a gente conseguiu reunir todo o setor e as instituições que nos ajudam no desenvolvimento dessa proposta. E isso nos levou para o cenário nacional, isso já tem despertado a curiosidade de muitos municípios no Brasil que já entraram em contato com a cidade, e também o próprio Ministério do Turismo. Vamos falar então um pouquinho desses projetos aí por área temática que estão previstos aí para esse ano, né? Principalmente para esse primeiro semestre, porque a gente sabe que é um ano eleitoral, nós vamos falar um pouquinho de eleições depois. Mas eu queria saber, por exemplo, quais são as prioridades de anúncios, investimentos, projetos na área de educação? Ok, na área de educação nós fizemos agora um comunicado importante que a gente vem fazendo muitos investimentos também na infraestrutura da educação. Nós praticamente que hoje chegamos a 40 escolas no município de Viana. Nós conseguimos fazer já a ampliação de vagas, né, para educação infantil, fundamental 1 e 2. E agora, no ano de 2024, nós também vamos fazer a ampliação de vagas na educação infantil, onde nós temos uma demanda um pouco maior na cidade, que para aqueles que conhecem, né, as chamadas creches, né? Então, nós vamos ampliar, né, pela construção de 3 novas unidades. 2 dessas unidades já estão contratadas, né, e devem entrar em obra já agora no mês de fevereiro. Né? A terceira unidade nós temos previsão de início de obra até o mês de abril, e com isso a gente vai conseguir ampliar nossa oferta em mais de 1.000 vagas, né, para esse atendimento, né, dos alunos da nossa educação infantil. Uma outra informação também importante é que a gente tem trabalhado pelo bem-estar dos nossos alunos. Né? A gente sabe que a gente enfrentou e agora está enfrentando também um verão, né, de temperaturas, de altas temperaturas, e a gente sabe que a escola precisa ser um ambiente confortável também, tanto para o professor quanto para o aluno, para toda a comunidade escolar, para que a gente possa ter assim, todas as nossas ferramentas sendo utilizadas, né, para a alfabetização de fato dos nossos alunos. E a gente tomou a decisão de climatizar todas as nossas escolas da rede municipal. Já fizemos isso com a maioria dos nossos CMEs, são 40 escolas. Né? Já fizemos isso com a maioria dos nossos CMEs e nós pretendemos aí climatizar mais de 300 salas de aulas. Esse trabalho já iniciou na cidade, a gente pretende agora, encerrando... Até o início das aulas, prefeito? Até o início das aulas a gente vai ter boa parte já das escolas, porque algumas escolas a gente também precisa fazer uma readaptação elétrica das escolas, porque como a gente agora vai superar muito a carga, né, da que essas escolas estavam, né, preparadas, a gente precisa fazer uma preparação elétrica para que a gente também possa receber, né, esses equipamentos que já estão comprados. Todos eles já foram comprados, adquiridos, já está, né, no almoxerifado da Secretaria de Educação. A gente já começou o trabalho nas escolas que já estão preparadas e as outras escolas já estão em preparação dessa parte elétrica para que todas elas sejam contempladas. A gente tem aí a previsão do nosso cronograma que até o final de abril todas as escolas já estarão climatizadas na nossa rede municipal. E na área de saúde, quais são as prioridades para esse ano? Na área de saúde, nós temos um trabalho já que a gente vem realizando, na verdade, de informatização da saúde. Esse é um trabalho talvez mais importante que eu julgo hoje na cidade para que a gente possa tomar iniciativas e decisões importantes para que a gente possa ampliar o nosso atendimento e de uma forma também qualificada, né? Medir a performance de todos os nossos equipamentos, nossos profissionais. Nós fizemos um investimento de mais de 5 milhões de reais para que a gente pudesse informatizar toda a nossa rede e agora no mês de janeiro a gente deve concluir essa informatização e essa informatização vai trazer para a cidade ampliação de atendimentos, né? A gente, com a mesma equipe que nós temos, nós já fizemos esse simulado, nós vamos conseguir
ampliar o nosso atendimento, porque a gente vai conseguir combater aí o absenteísmo de muitas pessoas, né, que não vão, que não comparecem, né, e agora com o sistema informatizado a gente consegue entender, mas também gerir as informações com prontuários eletrônicos, com marcação de agendamento de consultas de forma eletrônica. A gente vai ter um aplicativo em que as pessoas podem acompanhar o resultado dos exames, as suas receitas, né, dos medicamentos. A gente vai acompanhar o calendário vacinal dos filhos, por exemplo, né, e a pessoa consegue ter todo o histórico de atendimento da nossa rede municipal e, principalmente, a regulação de exames e consultas especializadas, porque a gente sabe que isso é competência do governo do estado, né? E às vezes a gente não tem a gestão, talvez, eficiente desta informação que passaremos a ter agora com toda essa informatização da nossa rede municipal de saúde. E sempre fortalecendo os atendimentos especializados, embora seja de responsabilidade do estado, mas também fazemos no município e sempre que podemos, a gente tem sim a proposta de aumentar a nossa policlínica, que nós chamamos lá, hoje com 16 especialidades, que deve chegar a 20 especialidades agora no ano de 2024. E a informatização deve ser para quando? A informatização nós devemos entregar no final de janeiro agora. Final de janeiro, né? Tá, o senhor falou já um pouquinho sobre infraestrutura, queria perguntar também quais são os principais anúncios que tem para esse ano nessa área. Ok, nós temos um programa, Fabi, chamado Minha Rua Melhor. Nós fizemos um diagnóstico no ano de 2021 e entendendo, né, a dinâmica que existe na cidade. Hoje o espaço mais comum que nós utilizamos na cidade não é a escola e também não é uma unidade de saúde, é a rua. Né? As pessoas, quando pensam em sair de casa, elas vão para a rua. Quando elas pensam em trabalhar, elas vão à rua, né? Quando elas pensam no lazer, elas vão à rua. Então, é geralmente na rua que nós encontramos os problemas da cidade, né? E a gente preparou esse programa com 9 vertentes, mas nós temos uma meta importante, que é drenar e pavimentar 100% da cidade. Uma meta ousada, mas que nós, com muito planejamento, conseguimos traçar um cronograma de trabalho para que agora, no ano de 2024, a gente possa entregar a cidade com 100% dessa infraestrutura, todas as ruas drenadas e pavimentadas. Então, a gente está falando da melhoria da mobilidade da cidade, da interação social, comercial, porque tudo acontece por ali, como também 100% da iluminação de LED, porque a gente está trocando todo o parque de iluminação da cidade. Isso tem um reflexo direto na mobilidade, como também na segurança, e são investimentos importantes, expressivos, que devem acontecer agora no ano de 2024. E aí, talvez você me pergunte de um grande desafio da cidade, e me antecipando talvez um pouquinho a você, que está também dentro da área de infraestrutura, que é combater, digamos assim, as áreas de risco da cidade, né? O estado do Espírito Santo é o segundo estado com maior número de áreas de risco hoje no Brasil, e a gente vem com o mapa da cidade, com um plano de redução de risco, fazendo grandes investimentos em parceria com o governo do estado. Projetos de macrodrenagem, projetos, né, de contenção de taludes, por exemplo, né, de famílias que vivem em áreas de encosta, áreas de risco. E a gente tem um grande desafio na cidade, que é levar, né, tocar esse projeto adiante. Né? Nós temos um problema hoje que é conhecido pelos capixabas, que é a interrupção da rodovia A101 e A262, que elas se encontram na cidade de Viana. Né? Então, nós temos discutido esse projeto, porque a gente sabe que ali é um território federal que está sob jurisdição da ECO 101. A ECO 101 tem problemas contratuais com a União, não pode fazer algumas obras que resolveriam esse problema. Então, nós ficamos em um grande impasse, né? Ficamos aí numa discussão judicial que até hoje não se resolveu. E com isso, a gente tem discutido alternativas com o governo do estado, né? Haja vista que não é um impacto somente para a cidade de Viana, mas é um impacto para todos os capixabas que precisam passar pela cidade, né? E aqueles que estão transitando de uma região que seja do Nordeste para o Sul do país, passam por Viana pela 101, ou vão ao Centro-Oeste do Brasil, passam por Viana. Então, a gente está discutindo projetos importantes para que a gente também possa fazer investimentos e, principalmente, resolver esses problemas e esses pontos de gargalos que hoje tem na cidade. Então, também está na área de infraestrutura, porque são obras volumosas, né, em recursos, né, porque despende de muito recurso e também de tempo para execução. É um grande desafio, mas também uma grande oportunidade que nós temos no momento de poder resolver essas questões. O senhor citou a questão das BRs, já tinha até uma pergunta sobre isso daqui, porque Viana tem alguns pleitos, né, com relação a essa concessão. E a gente sabe que está no TCU, né, ainda está lá para repactuar um acordo. Vocês foram atendidos? Parece que tem pleitos de passarelas, algumas outras coisas. Esses pleitos de Viana estão atendidos nesse acordo que está em tramitação no TCU? Perfeito. Nós tivemos agora, no ano passado, no dia 1º de novembro, a última reunião com a ECO, onde nós fizemos a tratativa
de alguns pontos, né, que ainda são discutidos. Falei dessa questão do alagamento, e no alagamento da rodovia, além do trecho do Marcílio de Noronha, nós temos lá no Bruno Zanetti também uma outra interrupção de parte, né, da rodovia. Esses dois projetos a gente está em discussão também com o Estado, junto com a Eco 101, junto com a NTT, que é responsável por isso, mas de fato nós também temos um problema na mobilidade da rodovia, né? Nós temos pontos que não foram atendidos ainda, que precisavam de passarelas, por exemplo, que é o trecho da Real Café, né, onde nós temos ali um semáforo que às vezes causa muitos acidentes, e também na comunidade de Universal. Nós estamos falando do bairro Universal, onde nós temos hoje o Instituto Federal, e nós temos uma passagem de rodovia de pedestres ali também bem perigosa. Então, são dois pontos importantes que a gente discute com a Eco 101. Ela nos garantiu que esses pontos, eles estão sim na discussão da repactuação do contrato, né? A Eco nos reportou um ofício agora no mês de dezembro do ano passado, e dizendo que depende sim da repactuação desse contrato, e na repactuação desse contrato eles fizeram a implantação de mais de 40 passarelas, e dentre as 40 essas duas estão garantidas. Seriam só duas? Seriam só duas, nesse caso, da necessidade na 101, porque na 262, onde não está problema, a jurisdição da Eco 101, e já é DENIT, nós temos aí 3 pontos importantes: a comunidade de Bom Pastor, a comunidade de Vila Nova e de Viana Sede, né, que é onde são pontos também que precisam ser observados, né, que precisam de investimentos, mas aí é uma conversa direta com o DENIT, que também está em discussão, tá? E aí, um ponto importante a ser dito, porque assim, a gente fala de violência na cidade, a gente mede o número de homicídios, Viana teve 8 homicídios, mas quando a gente verifica a quantidade de pessoas que perderam a vida em função de acidente de trânsito na cidade de Viana, maior, né? é 3 vezes maior. Nós tivemos um registro de 21 pessoas que perderam a vida no ano de 2023 na cidade, e na sua totalidade praticamente na rodovia federal. Prefeito, eu sei que uma rodovia federal não é de competência do município, mas o que o município de repente pode fazer, ou que já esteja fazendo, para tentar reduzir esse número? Isso, o que nós fazemos com a população de Viana, a gente trabalha muito a educação para o trânsito, né? Nós temos a Secretaria de Defesa Social, né, que hoje faz a gestão do trânsito municipal, e a gente faz muitas, né, campanhas de educação no trânsito, porque a gente sabe que a maioria desses acidentes, às vezes, ele acontece por uma imprudência, né, do próprio condutor. E a gente faz esse trabalho de educação nas escolas, com as comunidades, né? A gente fez um grande simulado na Semana do Trânsito, agora no ano de 2023, envolvendo todas as corporações praticamente. Mas também a gente vem fazendo a discussão no próprio Gabinete de Segurança, e aí junto com a PRF, né, junto com o DENIT, junto com a ECO, de pontos que são importantes na cidade, assim, e que já são conhecidos, onde precisariam fazer a implantação, às vezes, de equipamentos simples, como lombadas, como talvez uma sinalização diferente, digamos assim, que não existe hoje na rodovia, ou até mesmo um radar eletrônico, né? Então, nós conseguimos fazer isso no ano de 2023, junto com a PRF, nós conseguimos resolver muitos e mitigar muitos problemas ao longo da rodovia, com a Eco 101 e também com o DENIT. Nós fizemos um investimento importante também na rodovia, que foi a troca de toda a iluminação da rodovia. Nós fizemos isso no ano passado também. Não me lembro se outubro ou novembro, mas por ali nós trocamos toda a iluminação da rodovia, porque a gente via também que era um problema que existia. No caso, essa parte da iluminação é de competência do município? Do município, nós fizemos isso e trocamos ela para toda a iluminação de LED também. Entendi. Então, a gente melhorou ali, né, a visibilidade dos condutores no período noturno, né, a segurança, né, para os pedestres também que passam, né, por ali, e foram iniciativas que o município conseguiu realizar. Agora, voltando para as áreas temáticas, segurança. Eu vi que tem um novo plano de cargos e salários, né, para as guardas. Queria te perguntar se tem aí a perspectiva de aumentar o número de guardas municipais, se tem outras ações também, porque embora o número de homicídios tenha caído, tem outros problemas. Por exemplo, furto em roubo em transporte público é um problema que acho que atinge toda a Grande Vitória, né? O que tem sido feito nessa área? O que tem de anúncio também? Perfeito. Nós fizemos um compromisso com a cidade, Fabi, no nosso plano de governo apresentado lá em 2020, que era fazer o aumento da nossa guarda municipal. Quando eu fui eleito prefeito, nós tínhamos uma guarda com 25 guardas, né, e nós perdemos alguns em função de outros concursos, né, ou que se afastaram por questões pessoais.
mas nós conseguimos fazer a recomposição, convocar os guardas efetivos do quadro, né, que estava já aprovado em concurso, e a gente conseguiu fazer uma recomposição do quadro que nós havíamos perdido e, além disso, duplicar a nossa guarda. Hoje nós temos o maior efetivo per capita da Grande Vitória, está na cidade de Viana. Então a gente conseguiu dobrar a ostensividade de policiamento na cidade, que é feita hoje prioritariamente pela Polícia Militar, que é de responsabilidade dela, mas também a Guarda Municipal tem feito esse trabalho na cidade de uma forma singular, né? Espetacular. E nós vimos os resultados de 2023 através disso. Então, nós conseguimos ampliar a nossa Guarda Municipal e agora conseguimos avançar em uma outra área importante, que era a valorização desses profissionais. A cidade tem 161 anos e até então não havia o plano de cargos e salários, o quadro geral. Então, eu tenho servidores lá de 40 anos de carreira que não tinham um plano de cargos e salários. Então, nós conseguimos vencer uma etapa muito importante, aí com bom ajuste fiscal. Nós temos nota A no Tesouro Nacional, nota A na capacidade de pagamentos. A cidade tem um bom ajuste fiscal e, com isso, nós conseguimos aprovar 2 planos importantes, o do quadro geral dos servidores e o da Guarda Municipal. Então, da Guarda Municipal, nós tiramos um salário base de R$ 1.200, que a Guarda ganhava, para um salário base de R$ 3.000. Nós conseguimos aumentar em 150%. E, além disso, dá o risco de vida, que é 30%, e também as escalas extras que eles fazem, né, ao longo do mês, mais o ticket de alimentação, chegando a uma remuneração de quase R$ 5.000 para aqueles guardas que estão iniciando na nossa Guarda Municipal, né? Mas para aqueles que vão chegar no final da carreira, com base no salário base que nós estimamos hoje, é um aumento de quase 330%. Ele pode chegar no final da sua carreira, com a tabela que foi estabelecida inicialmente nesse plano de cargos e salários, que pode sofrer alterações ao longo do tempo, né? Na medida que a cidade consegue ter, né, melhor arrecadação, consegue aumentar a sua capacidade de investimentos, é natural também que ela faça a valorização dos servidores. Nós temos hoje lá mais de 3.000 servidores diretos e indiretos que fazem a cidade funcionar todos os dias. A gente entende a necessidade do funcionalismo das pessoas que decidiram, né, por essa carreira, né, de servir a população, e a gente sempre tende aí a melhorar as condições de trabalho, investimentos, equipamentos, espaços de trabalho, mas também na sua condição salarial. Aí, nesse plano de cargos e salário dos servidores, também houve um reajuste aí dos salários bases? De quanto percentual? Isso. Eu não consigo lhe dizer, Fabi, assertivamente um percentual, porque nós estamos falando de muitas carreiras. O mínimo e o né? máximo. O mínimo, hoje, que nós estávamos pagando na cidade ainda era um salário de R$ 1.212. Salário base, né? Menos claro, que salário mínimo? Isso é uma grande pergunta, porque assim, mas como uma pessoa pode receber menos que o mínimo? Ela nunca recebe menos do que o mínimo, porque a gente, na verdade, estava descumprindo uma norma constitucional, né? Mas o base, 1.200. Sobre o base, incide outros vencimentos, né? A exemplo aí de insalubridade, exemplo dos anuênios, né? Que vieram, né? Ao passar do tempo, as pessoas vieram adquirindo, né? Esse direito. Então, ela nunca recebe a menos do que um salário... Era complementado. Isso, do que o salário mínimo. Então, ele sempre tinha uma complementação. E para aqueles que não tinham nenhuma outra vantagem, nós pagávamos uma parcela destacada de complementação para que chegasse no salário mínimo. Então, nós estamos falando do salário de 1.212, né? De um quadro geral que ganhava praticamente todas as categorias, e agora para uma categoria inicial de nível médio de R$ 1.700. Para uma categoria inicial de ensino superior de R$ 3.900. Né? Chegando aí a salários, né, ainda maiores, aí dependendo da especificidade da profissão que o município pretende abrir concurso público agora no ano de 2024. Isso então, que eu ia te perguntar, se tem anúncio para concurso e até para reajuste para esse ano. Isso. E aí, só para complementar a questão do plano de cargos e salários, nós estamos falando de servidores que têm minimamente 15 anos de casa. Então, ainda que eu saia de 1.212 de base para 1.700 de carreira inicial, esse servidor ele não é enquadrado na carreira inicial, porque a gente vai considerar o tempo, né, que ele já exerce a sua função, e a tabela vai ser calculada de acordo com o tempo que ele já exerce a função. Para aqueles que vão prestar um novo concurso público, que é o que nós queremos fazer, né, a abertura de um novo concurso público até o mês de abril, a gente sim ingressa com esses servidores em tabela inicial de cada carreira definida, né, e com o salário base já estabelecido por esse plano de cargos e salários. E esse concurso é para qual área? Para todas as áreas, e quantas todas as áreas, para áreas de ensino médio, para áreas de ensino superior,
eu não consigo te precisar isso, porque esse é um levantamento que nós estamos fazendo exatamente nesse momento, porque nós fizemos uma recomposição também do quadro né, de cargos da cidade. Né? Alguns cargos estão entrando em extinção, né, que são cargos mais que não se usa né, na administração, e outros cargos foram criados. Né? Então, a gente também precisa compreender a nossa capacidade, né, porque a gente tem a lei de responsabilidade fiscal que nos limita o gasto com o pessoal. Sim. Então, nós estamos fazendo essas tratativas para que a gente possa definir quantas pessoas serão contratadas né, nesse novo processo do concurso na cidade. Então, só repetindo, a previsão é para quando o concurso? A previsão é que a gente abra até abril. Até abril, né? Isso, até abril a gente lança o edital. Entendi. Aí preenche... Exatamente, a gente preenche depois. o quadro que nós... Isso, preenche o quadro após a aprovação dos candidatos. Prefeito, gostaria de perguntar uma questão que é bastante emblemática com relação à Viana, que é a questão da presença do sistema prisional, né? Então, eu queria te perguntar o seguinte, ainda é um motivo de preocupação e transtorno para o município a presença do sistema prisional? Por que eu pergunto? Porque quando foi anunciado lá atrás, por exemplo, a ampliação do complexo de Xuri, houve uma reação bastante negativa das comunidades, né? E a gente sempre está tendo notícias, enfim, recentemente a gente teve aí uma movimentação de agentes penais falando que o sistema prisional está superlotado. Na verdade, dados do dia 12 de janeiro dizem que há 15.330 vagas, mais 22.800 detentos, uma superlotação quase de 50% a mais, né? Okay. Então, ainda é uma preocupação ou não? Olha, para a cidade de Viana, Fabi, eu até assim, fiz uma colocação né, em uma outra oportunidade que a gente quase não se lembra mais do sistema prisional, porque essa não é a dor do vianense. Né? Porque, de fato, isso era muito noticiado, né? Porque toda vez que se prendia alguém, né, se levava para o sistema prisional de Viana. Né? E acaba que, assim, a própria imprensa capixaba vai dizer, foi levado para o sistema prisional de Viana. Então, levado sempre Viana. Você foi levado para Viana, levado para Viana. Isso, ao longo dos anos, isso foi se consolidando, tipo assim, a cidade que é a referência do presídio, né? Depois nós tivemos o advento, de fato, do Xuri, que hoje é o maior complexo prisional do estado do Espírito Santo. Né? Nós temos lá o médio e o máximo em Viana e nós temos a maior parte hoje que está no Xuri, né? Ali na cidade de Vila Velha. E a gente hoje, com as novas medidas que a cidade tem, e assim, as novas políticas públicas implantadas, hoje Viana se tornou um motivo de orgulho, né, para os vianenses. Então, hoje não tem preocupação com relação Hoje nós não a isso. temos mais preocupação porque nós entendemos que a Secretaria de Justiça faz uma boa gestão né, do sistema prisional hoje lá em Viana. Nós fizemos, inclusive, junto com a recém-criada Polícia Penal, várias operações do ano passado, principalmente para aqueles que cumprem né, o semiaberto, né, que trabalham durante o dia e retornam para o presídio à noite. Então, nós conseguimos fazer várias operações chamadas Retorno Ordeiro, né, junto com a Polícia Penal. E nós temos assim uma capacidade de gestão junto com a Secretaria de Justiça, Secretaria de Segurança Pública e município perfeita do sistema prisional. Então, nós não temos hoje muitos impactos para a cidade. Né? O impacto maior talvez é da notícia, né? Que foi preso, mas foi levado para a casa de custódia que está em Viana. Né? Então, mas isso não é a nossa dor. Né? A cidade se transformou num celeiro de oportunidade para as pessoas e nós nos orgulhamos demais hoje da cidade, que se destaca, como disse aqui, em muitas políticas públicas, né? Supera em muitas as outras cidades né, da Grande Vitória e isso, de fato, o vianense tem sentido no dia a dia. Falar um pouquinho de política, já está quase chegando ao final, aí vamos tentar resumir aqui também. Prefeito, eu queria saber a sua opinião sobre o aumento do número de vereadores na cidade, de 11 para 13. O senhor acha que é necessário? Eu julgo que sim, eu julgo que é necessário. Né? Hoje os vereadores representam né, a população da cidade, né? Representam as comunidades, né? E a gente está falando de uma cidade em franco desenvolvimento e crescimento. Né? Nós poderíamos ter mais de 13 vereadores, porque nós temos de 11 para 13. Poderíamos ter 15 vereadores, né? Mas ainda assim a Câmara né, resolveu, porque isso é um projeto da mesa diretora, isso não é um projeto que parte né, do prefeito, mas a mesa decidiu que poderia talvez aumentar para mais 2 vagas. Né? E eu julguei, né, de fato, eu acho que a cidade, como tem um conglomerado urbano mais consolidado agora,
Nós temos hoje regiões que nós não temos assim um vereador, digamos assim, eleito daquela região, embora nós temos todos os vereadores que, né, atendem toda a cidade, né? Mas eu acho que a ampliação disso, a gente aumenta a voz popular, aumenta a fiscalização do Poder Executivo e eu acho que isso é salutar para o desenvolvimento da cidade. O senhor tem uma boa relação com a Câmara hoje, né? Temos um bom relacionamento com a Câmara, nós temos muito diálogo, né? Nós tentamos convergir a todo tempo, né, as necessidades coletivas da cidade e nós sempre fizemos um trabalho conjunto, independente, né, dos poderes que têm a sua reservada independência, né, e a sua responsabilidade perante a sociedade, mas nós temos sim uma boa relação com a Câmara de Vereadores que me permitiu trabalhar durante esses 3 anos e construir todos esses resultados. O senhor é candidato à reeleição, prefeito? Pretendo ser candidato à reeleição, né? Nós estamos fazendo um trabalho que eu acredito que é entregar a cidade para o vianense, né? Para que ele tenha protagonismo de fato, né? Para que ele se sinta mais dono da cidade, né? Atingindo, digamos assim, nas políticas públicas, na consolidação delas, né? O direito, todos os direitos constitucionais, digamos assim, garantidos a um cidadão que escolheu a cidade de Viana como eu escolhi para poder viver. Então, pretendo manter esse projeto, continuar esse projeto e nós temos proposta, assim, de mais 4 anos para a cidade, embora nós não estamos no período eleitoral e nós temos tempo para discutir isso mais à frente, mas há uma tendência muito forte de ser candidato em reeleição. Já tem vice? Ou pelo menos partido que queira indicar? Soube que o PSB do governador Casagrande tem aí tentado emplacar o nome de um vice aí na sua chapa. Sim, nós temos muitos partidos da nossa base aliada, né? E eu tenho uma boa relação, né, com os dirigentes partidários, né, com as executivas estaduais, tenho uma boa relação com o nosso governador Renato Casagrande, assim também como o nosso vice-governador, né, o Ricardo Ferraço, né, que hoje está no MDB. Nós temos muitos partidos, né, que estão na minha base aliada e que, de fato, discutem, né, a possibilidade de compor esse projeto na vice, né? E, como disse, essa é uma discussão, acho que vai ficar um pouco ainda para frente, porque ainda nós temos muito trabalho a entregar para a cidade, nós temos um tempo definido pela Justiça Eleitoral para que essa discussão aconteça e ela se configure, e no tempo certo, acho que nós vamos conseguir chegar, né, a uma conclusão e registrar, talvez, aí a nossa candidatura, né, e partir para o pleito eleitoral, que deve acontecer em agosto, né? Tá certo. Prefeito, muito obrigada pela sua presença aqui. Gostaria de agradecer pela sua disponibilidade, responder aos nossos questionamentos, que também não são só nossos, né? São da população de uma forma geral. Gostaria que o senhor se despedisse agora do nosso Tá certo, Fábio. Eu agradeço a você, né, a toda a Rede Vitória, né, por estarmos aqui para trazer informações, esclarecimento aqui aos vianenses, né, aos capixabas, né? A gente vem de resultados expressivos de 3 anos da nossa administração, né? Um momento em que a gente está fazendo a consolidação de todas as políticas públicas da cidade, todos os indicadores que nós temos em 23 demonstraram a nossa capacidade de gestão e de entrega, né? Que nós decidimos lá no ano de 2020, quando nós entregamos a nossa proposta, nosso plano de governo, quando registramos a nossa candidatura e já entregamos 85% de todos esses compromissos, né, com a cidade. Então, eu reafirmo aqui o meu compromisso com vocês, com os vianenses, com a cidade de Viana, agora no ano de 2024, de continuar esse trabalho, de poder fazer todas as entregas e realizar o sonho de todos vocês que escolheram a cidade de Viana para poder viver. Obrigada, prefeito. Obrigada pela sua audiência, um abraço e até mais.